Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 1º de abril, quinta-feira, a Igreja nos convida a adentrar no Santo Mistério Pascal. Hoje, celebramos a Missa da Ceia do Senhor, logo mais no dia de hoje à noite, aonde damos início ao Tríduo Pascal. Vivemos uma celebração como se fosse um dia só. Nós iniciamos a celebração da Ceia do Senhor e lava-pés hoje, não damos a bênção final. Na sexta-feira da Paixão, é o único dia em que não temos missa em lugar nenhum no mundo, celebramos apenas a celebração da Paixão do Senhor, que dá sequência ao Tríduo Pascal. Nós iniciamos a celebração em silêncio e concluímos ela em silêncio. Por fim, no Sábado Santo, vivenciamos o grande mistério da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Para dar início, portanto, a este grande mistério de amor, o Senhor nos convidou a estar com Ele, a cear com Ele. A antífona de entrada no dia de hoje diz assim: a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser a nossa glória. Nele está a nossa vida. E ressurreição, foi Ele que nos salvou e libertou. Gálatas 6, versículo 14. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 13, versículos de 1 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terá parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais de Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés,
também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós, ao observarmos, portanto, o Evangelho de hoje, que é tido como o dia da instituição da Eucaristia, a missa da ceia do Senhor, poderíamos nos perguntar, mas não se fala da instituição da Eucaristia no dia em que é instituída a mesma? A Igreja é mãe e nos coloca diante, então, de uma realidade profunda, para que possamos, com toda certeza, vivenciar, amados irmãos e irmãs, o grande mistério do amor de Deus em nossa vida. Se olharmos a primeira leitura do livro do Êxodo, nós vamos observar, portanto, o preceito da Páscoa do Senhor, da Páscoa do povo de Israel. O pedido do Senhor para que simulasse o cordeiro, comesse os pães ázimos, pão sem fermento, às pressas, e pudesse ungir os umbrais das portas com o sangue deste cordeiro, macho, sem defeito, de 1 ano. E esta realidade de Páscoa do povo hebreu, ao sair do Egito, passa a fazer parte da história de Israel. Nosso Senhor Jesus Cristo, então, no dia de hoje, procura aos seus discípulos, com os seus discípulos, começar a vivenciar este mistério da Páscoa, da ceia do Senhor. É na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios que encontramos o primeiro e mais antigo relato das palavras que utilizamos na celebração da missa, e o padre toda vez fala para que o pão e o vinho se tornem corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo diz: irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que fui entregue, o Senhor tomou o pão e depois deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Então, São Paulo confia à comunidade dos coríntios estas palavras que expressam verdadeiramente o memorial, então, deste grande mistério do amor de Deus para conosco. É a partir destas palavras, deste grande memorial, que temos a graça de celebrar, portanto, a Santa Missa. Por fim, o Santo Evangelho nos traz a característica do serviço. Se somos convidados a participar da comunhão do Senhor, esta comunhão nos deve levar ao serviço. Temos diante de nós, no Evangelho de hoje, aquilo que nos é conhecido como o lava-pés. E Jesus diz bem claro, amados irmãos e irmãs, para cada um de nós, para que possamos tomar consciência. Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Deixei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Nós precisamos viver a mesma realidade do Senhor, nos colocar a serviço de nossos irmãos e irmãs. Infelizmente, este ano, nós não vamos poder ter, portanto, aquilo que é sinal visível deste momento de lava-pés. Uma recomendação do bispo, em virtude da pandemia que estamos enfrentando, é que não se faça esse gesto. No entanto, nada te impede, amado irmão, amada irmã, em tua casa, após a celebração eucarística,
após vivenciar a celebração da Santa Missa, seja presencialmente a partir então da limitação daquilo que é possível, ou virtualmente logo após, procure viver este gesto em casa, de lavar os pés uns dos outros, em sinal de amor, de doação e de perdão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.